Você lembra do Chun? Aquele troço nojento que o Plankton criou? Pois é, se eu te falar que na verdade isso é obra do seu siriguejo, pra dominar e monopolizar tudo na fenda do biquíni. Parece maluquice, né? Mas cola aqui comigo que você vai entender o porquê eu tenho razão e o porquê essa teoria faz total sentido. Pra começar, vamos direto ao ponto. O ingrediente secreto do hambúrguer de siri, por incrível que pareça, é o Chun. No episódio O Amigo ou Inimigo, a gente descobre que Plankton e seu siriguejo fizeram a primeira massa de hambúrguer junto, e o pedaço da receita do Plankton mostra que os dois colocaram uma pitadinha de Chun no meio. Faz sentido, né? Mas aí, na briga, o Plankton bate a porta e os ingredientes caem, transformando a receita na fórmula do hambúrguer de siri. Como a massa original já tinha um Chun, com certeza o hambúrguer de siri tem Chun até hoje. E olha essa prova que eu encontrei no episódio O Anzol. O seu siriguejo solta uma: ninguém tira folga que desde a crise da fome do Chun, de 59. A moral da história é que só um desastre poderia fechar o siri cascudo. Mas por que a falta de Chun fecharia um restaurante que vende hambúrguer? A única resposta que encaixa é que todos os hambúrgueres de siri realmente têm Chun. Sem Chun, sem hambúrguer. Mas calma, eu acho que o Chun não é só um ingrediente qualquer. Pra mim, é o segredo que deixa o hambúrguer de siri absurdamente delicioso. A gente sempre ouve falar da fórmula secreta, mas no episódio O Roubo da Fórmula, descobrimos que o segredo se resume a um ingrediente-chave. Plankton, depois de anos, conhece todos os ingredientes, menos o mais importante. Esse é o único ingrediente que separa o lanche normal do sanduíche que sustenta a fenda do biquíni inteira. E o ingrediente secreto ainda é entregue ao siri cascudo por uma equipe da SWAT. Tudo isso prova que de fato é um ingrediente muito poderoso e diferenciado. A gente já viu o Chun sendo usado para fazer arma. Faz todo sentido que seja algo tão volátil e precise de segurança máxima. Mas como o Chun, que é um tipo de veneno que manda qualquer peixe pro hospital, pode ser a chave de tudo. A verdade é que o Chun normal é intragável e muito menos comível, mas tem um jeito de deixá-lo delicioso. E é aqui que minha teoria fica insana e começa a fazer total sentido. No episódio A Freguesia do Lula, Lula Molusco desiste e vai cozinhar no balde de lixo. Ele revela que a avó dele tinha uma receita para dominar o Chun comestível, e essa receita foi um sucesso. Ninguém queria mais hambúrguer de siri. Até o Bob Esponja, fã número 1, pirou total no Chun Freeze. E eu acho que a razão pelo qual os hambúrgueres não competiram é que eles são só uma versão aguda e mais fraca dessa receita secreta. Na minha cabeça, Chun é o que faz o hambúrguer ser bom. E sem saber, a receita da avó do Lula Molusco é no mínimo parecida com a fórmula secreta do hambúrguer de siri de seu siriguejo. Tá, mas tudo isso ainda não faz total sentido, não é verdade? Então vou te dar mais uma prova. Quando a Sandy tentou bater o recorde de comer Chun cru e quase morreu, Bob Esponja deu um hambúrguer de siri pra ela e a salvou. Um hambúrguer normal não faria isso, mas faz total sentido se o hambúrguer de siri tiver ingredientes que neutralizam os efeitos tóxicos do Chun. Ou seja, Bob Esponja deu uma cura para o veneno de Chun, como se fosse uma parte de um anticorpo. E olha só, em vários episódios mostram que o hambúrguer de siri é viciante. E adivinha, Chun tem propriedades viciantes parecidas. No episódio A Obsessão, o seu siriguejo, que é o mais ganancioso do mar, estava pronto para largar a vida dele só para comer mais Chun. Tá, mas então qual é a chance dos hambúrgueres de siri serem viciantes por causa do Chun, que tá lá dentro dele? A vida do biquíni depende do hambúrguer, sem ele a cidade vira um caos. E é muito suspeito que o Chun, quando cozido certo, elimina a necessidade do hambúrguer de siri, na verdade. Eu acho que o colapso da sociedade é causado pela falta do Chun, e não pela falta do hambúrguer. Por isso ninguém pirou quando trocou o hambúrguer pelo Chun Freeze. Eles estavam recebendo o que precisavam sempre. E aqui vai uma análise muito rápida sobre provar meu ponto. Qualquer comida que quase substitui o hambúrguer de siri deve ter Chun, tipo o kelp shakes e o milkshakes de alga. Eles não substituíram o hambúrguer por um tempo, mas também tinha um Chun. Quando seu siriguejo provou, achou nojento, mas o gosto foi pegando, igual o vício dele em Chun. E no final descobriram que tinha um ingrediente no shake que era tão nojento e volátil que só dava para tirar com trajes contra material perigoso. Lembra como o Chun é tratado como um risco biológico? Talvez a marca Kelp Shake quase acertou a receita do Chun comestível, mas errou um pouco a mão. O shake até deixava as pessoas verdes e peludas, e a gente sabe que o Chun cru também muda a aparência dos peixes. Tá, mas se o Chun é tão bom, por que o seu siriguejo não coloca mais? É porque não tem mais restaurantes vendendo Chun. A minha conclusão é que tem um detalhe que possa ter passado batido por todos. Chun é um ingrediente muito raro. Seu siriguejo, mesmo viciado, só conseguia Chun em um lugar distante, fora do balde de lixo. Isso mostra que ele não é fácil de se achar. Por isso o siriguejo só consegue colocar um pouquinho a cada lote gigante de hambúrguer de siri. E é aí que tá a fraqueza do siri cascudo. Seu siriguejo não tem Chun suficiente para vender para todo mundo. Já o Plankton usa o laboratório dele e tem o maior estoque Chun do oceano. O siriguejo tem a receita. O Plankton tem um estoque. Se quisessem, poderiam dominar geral. Mas seu siriguejo é ganancioso e quer tudo para ele. Isso deixa o seu siriguejo vulnerável. E ele não pode deixar o Plankton nem sonhar com o segredo. Se o Plankton descobre, o seu siriguejo perde na hora, porque o estoque do rival é gigante comparado com o dele. Então, em vez de melhorar um hambúrguer, o seu siriguejo teve uma ideia maligna: convencer todo mundo a odiar o Chun em si. A gente tem pistas de que o Chun já foi mais popular. Seu siriguejo comia quando era jovem e a avó do Lula Molusco tinha uma receita. Mas depois que o hambúrguer de siri estourou, seu siriguejo começou uma campanha de difamação. Pra quem comeu o Chun empacotado do Plankton, você pode pegar um hambúrguer de siri quentinho e de graça. E como os hambúrgueres têm Chun, é fácil convencer a galera a comer o hambúrguer com um substituto. Com o tempo, as pessoas esqueceram do Chun original e só lembravam de como o hambúrguer de
seria gostoso. Bom, e funciona até hoje. A maioria morre de nojo só de pensar no tchum. E o Plankton ajudou. Claro que, já que ele não sabe cozinhar e faz o tchum, parece pior ainda. O sucesso do seu siriguejo é puro marketing. O tchum Freeze era melhor, mas a galera desistiu na primeira vez que o Lula Molusco errou o ponto. O ódio do tchum é tão importante quanto a boa fama do hambúrguer. Enquanto seu siriguejo convence a galera a não comer o tchum, ele pode forçá-los a comprar os hambúrgueres que têm exatamente o ingrediente que eles precisam. O Eugênio Siriguejo criou um monopólio de tchum para ele mesmo. Mesmo o Plankton sendo o maior fornecedor, é um gênio do mal dos negócios. E o pior é que vários desastres já aconteceram por falta de hambúrgueres de siri. Eram todos evitáveis, era só o seu siriguejo ter contado o segredo a todo mundo e podia ter usado o estoque de tchum do Plankton. Mas ele não fez, porque o negócio dele é mais importante. Ele não abre mão do poder. Ele prefere que a cidade quebre, que a gente dependa dele e do produto dele. Porque no final, o que é um desastre ou dois quando tem tanto dinheiro pra fazer, não é verdade? E é por isso que o tchum é o ingrediente mais importante da fenda do biquíni, baseado no hambúrguer de siri. Agora bora pra próxima teoria. Gary explicou toda a lore de Bob Esponja na primeira temporada e você não percebeu. Eu sempre soube que o Gary era um gênio, mas ele simplesmente entregou a lore inteira de Bob Esponja lá na primeira temporada, cara. Você não percebeu isso. No episódio muito famoso Hora de Dormir, Bob Esponja consegue passear pelo mundo real e pelos sonhos dos amigos enquanto dorme. E nessa, ele acaba no sonho de Gary. E o Gary, com aquela voz calma, explica as regras do reino dos sonhos. Agora presta atenção nisso aqui, cara, é muito importante. No primeiro ponto, Gary diz que sonhos não são só imagens. Eles são o reino de verdade, que não se prende às limitações do mundo real. No segundo ponto, a poesia, ele cita um poeta, tipo, pra dizer que a gente pode influenciar o que acontece nos sonhos com o que a gente faz acordado, sabe? Ajustar a noite para que o sonho volte. Era uma vez um homem no Peru que sonhou que estava comendo sapato. Ele acordou com medo no meio da noite e descobriu que o sonho tinha virado realidade. Mas o que vem agora é simplesmente a chave de tudo. Parece só uma piada, mas o Gary tá dizendo: sonhos são lugares tão reais quanto o mundo deles. E o que acontece neles tem poder real de mudar a realidade. O mais louco é que o desenho prova que Gary realmente tá certo, cara. Se os sonhos são reais, explica como Bob Esponja consegue passar no mundo real dormindo. O sonho dele é um lugar de verdade, e para outra realidade é só atravessar uma janela, como o Gary disse. Mas a gente vê o personagem indo da realidade do sonho sem dormir. Lembra de bairro aleatório? Bob Esponja e Lula Molusco vão entregar um hambúrguer num bairro interdimensional, onde as leis da realidade não se aplicam. Isso soa exatamente como a descrição de Gary. Em sonhos, não se está preso pelas limitações terrestres. O bairro aleatório parece idêntico aos sonhos do desenho. Estrutura feita de objetos aleatórios, partes do corpo se soltando. É o que acontece no sonho de Bob Esponja e no sonho do Patrick em Dream Hoppers, o bairro aleatório. É um dos reinos do sonho que o Gary tava falando pra você quando ele entra no sonho de Gary. Tá, mas e o jeito que eles chegam lá? Bob Esponja faz uma dança aleatória e é teletransportado. O Lula Molusco repete a dança e é puxado junto. Isso é a prova do segundo ponto de Gary: repetir ações para voltar ao mesmo sonho / reino. Tá, mas não para por aí. Em Dodo Dimension, Bob Esponja usa o portal de Sandy para ir para um lugar onde tudo que você desenha ganha vida. É um reino do sonho que transforma a imaginação em realidade. E a caixa da imaginação, no episódio Squid Box? Lula Molusco acaba caindo lá dentro, o corpo dele some e ele consegue usar a imaginação para ir das dimensões dos sonhos. Ou seja, a caixa é um portal para um reino de verdade. Temos 3 exemplos de personagens entrando fisicamente em reino do sonho. Gary estava certo, os sonhos são reais em Bob Esponja. Tá, mas e o segundo ponto, sobre os sonhos mudarem realidade? É o gag clássico. O personagem que sonha que tá comendo e acorda e tá comendo o travesseiro. É idêntico ao poema do Homem do Sapato. O desenho quer que a gente entenda que os sonhos viram reais, mesmo que não seja de uma maneira literal. O seu siriguejo sonhou que fazia um pacto para poder falar com o dinheiro. Ele acorda e realmente consegue falar com o dinheiro, cara. A lista de exemplos é infinita, mas segura essa lista aqui. O sonho do Bob Esponja sobre robôs tomando conta do mundo é substituído por um robô no futuro, o tal do Esponjatron. Lula Molusco sonha com um dia péssimo no Siricasco e imagina, aquele dia realmente acontece. O Patrick sonha que o Bob Esponja se multiplica, né? Vários Esponjatrons são construídos no futuro. O Plankton sonha em ser o Overlord poderoso e ser derrubado pelo Bob Esponja é a trama inteira do próprio filme. Os sonhos de Bob Esponja claramente mudam a realidade. Mas aí a coisa fica mais insana em Dream Hopper, o bairro aleatório. Da Esponja e Patrick entra no sonho do Lula Molusco e o Lula come um hambúrguer de siri acidentalmente. Ele acorda comendo o travesseiro, mas o Bob Esponja estão fisicamente na cama dele. Pode até parecer que eles sonambularam, ou o sonho de Lula Molusco acabou teletransportando eles do sonho deles até a cama do Lula Molusco. Em Bob Esponja, na Idade Média, Bob Esponja e Patrick são chutados dos cavalos e desmaiam, e sonham que voltaram no tempo, mas quando acordam, eles trazem o bolo da corte e o Lula verso para o presente. Isso prova que o sonho deles mudou de fato pro passado, e o que eles estavam tocando, quando acordaram, veio junto
junto com ele. Voltando pro Lula Molusco, ele estava segurando o Bob Esponja e o Patrick nas mãos no sonho. Ou seja, ele acidentalmente teleportou os dois para a cama dele ao acordar. Maluquice, né? A teoria poderia até terminar aqui, mas lembra do episódio onde tudo que o Bob Esponja desenha ganha vida? Isso só é possível nos reinos dos sonhos, tipo a dimensão dos desenhos. Mas ele não estava usando um lápis mágico. Era um lápis normal de um artista do mundo real. O artista não é o desenho, ele é a gente de verdade. Isso significa que a Fenda do Biquíni é um reino do sonho. Faz sentido. É como os desenhos ganham vida debaixo d'água. Assim como na dimensão dos desenhos, é por isso que o Bob Esponja conseguia sair do sonho dele e ver o mundo. O mundo ao redor já era só um sonho maior. Mas calma, a Fenda do Biquíni não é um sonho totalmente maluco. Ela também tem regras. Se a Fenda do Biquíni é um reino do sonho parcial, qual é a janela para entrar nele? Você já se perguntou? Tá, mas como eu posso entrar na Fenda do Biquíni de fato? Seria a água do oceano. Em todo episódio, começa com um take da ilha real. E aí o mergulho na água e vira um mundo cartunesco. Você já percebeu isso? Acima da água, pessoas reais e coisas reais. Abaixo, desenhos quando um objeto cai na água, tipo o lápis do artista. Ele perde as regras da realidade e se torna algo do mundo do sonho. E é aqui que está o porquê. Essa teoria explica toda e qualquer contradição do desenho. A receita do hambúrguer de siri veio de uma receita de família, que foi inventada acidentalmente pelo seu siriguejo e Plâncton. Na Idade Média, Bob Esponja viaja no tempo e cria um paradoxo, sendo quem apresentou a receita ao ancestral do seu siriguejo. Todas essas inconsistências coexistem, porque às vezes um personagem acorda e reseta o mundo, mas o reset nunca é completo. Em Procrastinação, Bob Esponja tem um pesadelo e acorda, mas ele acorda no momento exato em que o trabalho está pronto. A realidade dele foi para o reino do sonho, ficou extrema e ele acordou fazendo o pesadelo sumir. A mesma coisa acontece em Tempo Perdido. A senhora Puffy está na prisão, mas a realidade vai ficando surreal. Ela surta e acorda voltando para o momento antes de ser presa. Ela resetou novamente a realidade. No entanto, o policial diz que ela já cumpriu pena, mesmo que no novo tempo ela nunca nem tenha ido pra cadeia. As inconsistências são a realidade se colidindo. A senhora Puffy foi pra cadeia, mas também nunca foi. O Patrick tem vários pais. O mundo acaba várias vezes ao mesmo tempo, mas nunca acabou. Tudo é o resultado de um grande reset. A cidade enfrenta eventos catastróficos, mas quando as coisas saem do status que alguém acorda, o evento some como um sonho, mas deixa as memórias lá. E é por isso que um número chocante de episódios começa com um personagem acordando. Você já percebeu isso? É a maneira que o mundo de Bob Esponja tem de se proteger. E o Gary estava certo desde o começo. O sonho é a realidade do desenho. Agora que a gente desvendou tudo isso, não tem mais mistério nenhum Bob Esponja, não é? Isso é o que você pensa. Agora eu tenho outra dúvida. Vamos falar do Lula Molusco? Ele é outro personagem bem intrigante que guarda alguns segredos bem estranhos por baixo dos panos. E é ele que vamos desenterrar agora. A origem secreta de Lula Molusco, a linhagem perdida de Atlantis. Eu sempre achei bizarro como os Lulas na Fenda do Biquíni se acham superiores a todo mundo. Eles criaram o bairro deles, a Vila Tentáculo, só para manter os outros para fora. Mas na real, essa elite é uma verdadeira farsa. A Vila Tentáculo parece até top, mas todo mundo lá vive do mesmo jeito que o Lula Molusco, com o mesmo salário de caixa de lanchonete. No mundo de Bob Esponja, quem manda, tem grana e poder são os peixes. Os Lulas não têm influência que eles pensam. O Esquadrão Tentáculo e o Fênix, eles até têm uma riqueza, mas são a exceção. Essa atitude arrogante do Lula Molusco não fazia sentido. Por que tanto egoísmo sem ter onde cair morto? Bom, eu novamente fui atrás das respostas e cheguei a uma revelação gigantesca. O Lula Molusco e toda a espécie dele são descendentes de Atlantis. Isso significa que eles já fizeram parte do império mais poderoso do oceano. Agora coloque comigo que eu vou te mostrar passo a passo dessa teoria absurda. Para começar, um fato óbvio. Lula Molusco não é uma lula. Lulas de verdade têm a cabeça de forma de cone e barbatanas laterais. A espécie do Lula Molusco tem a cabeça mais redonda e não tem barbatanas. Inclusive no desenho, existem lulas verdadeiras que têm a cabeça correta. Então ele é um polvo. Polvos de verdade têm 8 braços, sem nariz e não andam de pé. Lula Molusco tem 6 tentáculos e um narigão. Os tentáculos deles são achatados e têm ventosas só na ponta. Os polvos têm 8 braços e ventosas pelo corpo todo. Isso significa que a espécie do Lula Molusco não é nem lula nem polvo. E na biologia não existe cefalópodes com 0 braços e 6 tentáculos. Bom, se a gente levar o visual a sério, pele azul clara, 6 tentáculos, isso sugere que a biologia deles veio de outro lugar. Parece sem lógica, eu sei, mas segura essa. Vamos olhar agora para os Atlantes. Os Atlantes vieram para a Terra há mais de 1 milhão de anos. Agora compara o Lula Molusco, uma lula de verdade, um polvo de verdade e um Atlante. O Lula Molusco é o que mais se parece com o Atlante. Ele tem a cor de pele similar, o nariz longo e pontudo para baixo e até lábios largos, mas as semelhanças vão além do visual. Todos os Lulas do desenho têm um gosto muito específico, por arte e cultura europeia. Lula Molusco pinta quadros baseados em estilos europeus, é uma música clássica ocidental, o interior da casa dele é cheio de arquitetura
cultura europeia. O músico mais famoso da espécie dele é o Kelpie, que toca clarinete, um instrumento inventado na Alemanha. E quem é a única outra espécie com tanta influência europeia assim? Bom, os Atlantes. A primeira coisa que o Bob Esponja e a galera fazem quando chegam em Atlantis é destruir o jardim da frente. Lula Molusco é o único que surta por ter detonado o jardim de Topiary Atlante, que é um estilo de paisagismo que veio da França. O líder Atlante usa salto alto, que era popular entre a aristocracia europeia no século 17. Até a arte em Atlante, focada em conhecimento e beleza, lembra muito o renascentismo europeu. Ou seja, temos duas espécies que têm traços faciais interessantes e culturas idênticos. E é por isso que Lula Molusco é o único que se entende com os Atlantes. Enquanto seu siriguejo quer dinheiro, a Sandy quer inventar coisas e o Bob Esponja só quer ver a bolha mais velha, o Lula Molusco quer mergulhar na cultura deles de fato. Ele até participa de uma pintura em grupo e faz um novo quadro. E repara só, o que tem no primeiro plano? Pão enlatado. Pão enlatado é uma das comidas favoritas do Lula Molusco e é raríssima no desenho. Ele mesmo insinua que é difícil de achar. De todos os episódios que os roteiristas podiam citar, no especial de Atlantis, eles citaram um único onde o Lula Molusco se muda para a Vila Tentáculo. Eu acho que esse detalhe foi de propósito, não é mesmo? Porque a Vila Tentáculo tem uma semelhança gritante com Atlantis. São as únicas duas cidades no desenho que fecham as portas para os peces. E eles também têm um portão dourado, igual na Vila Tentáculo. Ele é parecido com a descrição que o Lula Molusco dá de Atlantis para o seu siriguejo. Essa descrição não é da Atlantis atual, mas da versão de antes deles que abandonaram a ganância. Agora vamos lá. Com tantas semelhanças, a gente tem duas opções. Ou é uma coincidência absurda, ou a espécie do Lula Molusco são de fato Atlantes exilados que tentaram construir o Império da Atlantis na sua própria Vila Tentáculo. Agora você deve estar pensando, mas os Atlantes têm pernas e braços de gente, e o Lula Molusco tem tentáculos. O plot twist é que o corpo que a gente vê nos Atlantes não é o corpo original deles. Os capacetes na cabeça já são a dica. Mas além disso, os guardas Atlantes têm correntes de aço nos braços e espetos de metal. O corpo deles pode se retrair como um robô. Isso mostra que os Atlantes são criaturas biológicas, mas estão basicamente pilotando corpos robóticos. Mas por que eles fariam esses corpos se parecerem humanos, e não com a forma natural deles, que seria a do Lula Molusco? Bom, a resposta está na religião deles. Os Atlantes fazem modificações corporais. O líder sempre tem um cabelo laranja, a mesma cor do cabelo de Netuno, o deus do oceano. Eles mudam a cor para parecer com deuses. Bob Esponja é um mundo onde a mitologia é real. Tem Netuno, ele cita Apolo e tem monstros gregos como Ciclope subaquático, que curiosamente é o filho de Poseidon, o nome grego de Netuno. Até no flashback da bolha, os líderes atlantes usam Gália, o capacete dos soldados romanos, e os elefantes que aparecem. Em Roma, os elefantes significam poder militar e intercâmbio cultural. Os atlantes estavam aumentando os corpos deles na época do flashback. Eles provavelmente modelaram seus corpos robóticos para se parecerem com a versão dos deuses romanos, como Júpiter, Zeus e o irmão de Netuno. Toda essa prova não garante que o Lula Molusco sem modificação é um atlante, mas torna isso uma possibilidade altíssima. E se for verdade, por que eles deixariam um paraíso como Atlantis? Bom, o desenho nos dá a resposta mais uma vez de forma direta. Os ancestrais do Lula Molusco rejeitaram a bolha mais antiga do mundo. O líder Atlante diz que eles trouxeram essa bolha de bilhões de anos-luz. E o que o Lula Molusco mais odeia? Pois é, bolhas. Mas apesar de odiar, o Lula Molusco tem um talento natural para fazer bolhas gigantes. Depois de fazer a mega bolha, ele diz: é de família, cara. Essa é uma frase que o Atlante diria a alguém cuja biologia evoluiu por milhões de anos em uma cultura centrada em bolhas. O que eu acho que rolou é que um pequeno grupo de Atlantes rejeitou a bolha, a facção da bolha viu isso como heresia e os exilou esses Lulas. Eles ficaram sem suas modificações robóticas e tiveram que viver na sua forma natural na Feira do Biquíni. Tanto tempo se passou que os exilados esqueceram a origem, mas nunca perderam a atitude de superioridade. Eles tentaram construir a própria Atlantis em Vila Tentáculo, mas falharam porque só perseveraram o orgulho e não as conquistas deles. Agora a espécie de Lula Molusco tem só a sensação de ser melhor, sem ter nada para provar. E o mais triste é o efeito que isso tem no Lula Molusco. Ele vive sentindo que falta algo, ele só sente em casa quando está em Atlantis. Mas no final do episódio, enquanto todo mundo conta sobre ir embora, Lula Molusco solta essa: e de volta à minha vida deprimente e de desespero silencioso. O que nos prova que Lula Molusco nunca se sentiu feliz. E é aí que a gente lembra do amuleto que levava estranhos para Atlantis. Será que ele não era uma maneira de dar uma chance aos exilados de voltarem para casa? Lula Molusco estava destinado a encontrar o amuleto, mas a tragédia é que a chance de curar as feridas do passado se quebrou quando o maluco do Bob Esponja e Patrick estouraram a bolha mais antiga do mundo. A porta de Atlantis se fechou e os exilados continuaram presos em uma versão falsa do passado, perpetuando o ciclo de arrogância e infelicidade dele. Eles nunca vão se satisfazer, a não ser que larguem o orgulho e aceitem que existe algo melhor do que o mundo chato que eles construíram. Tem uma parada bem obscura que vai mudar como você vê o Bob Esponja pra sempre, e ela tem a ver com o Patrick. Segundo a minha teoria, ele não é burro, mas sim o maior vilão de Bob Esponja. Fica comigo que eu vou te explicar por que isso faz total sentido. O Homem-Sereia, nas primeiras temporadas, tinha um bordão clássico. Quando ele entrava em pânico, ele gritava maldade, só de pensar em vilões. Se liga, no episódio O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho 2, eles encontram dois vilões raiz do passado deles, e o Homem-Sereia fica na moral
moral e bem boa. Porque se algo realmente fosse assustar ele e acionar o pânico, com certeza não seria essa galera. Mas o que então ativa o pânico do Homem-Sereia? Bom, a presença de um personagem totalmente específico, chamado Patrick Estrela. No primeiro episódio dessa saga, o Homem-Sereia grita quando Bob Esponja e Patrick aparecem dentro da casa de repouso. Porém, em outra hora, Bob Esponja vai sozinho e ele simplesmente não grita e fica de boa. Já no segundo episódio, eles só andam com o Bob Esponja. Então sabemos que o Bob Esponja não é o gatilho para assustar ele. Mas é aí que vem o episódio O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho 3. O Patrick, como sempre perturbado, acaba pulando na cena e assustando o Homem-Sereia. E na hora que ele começa a gritar maldade, o desenho faz questão de esfregar na nossa cara que é uma conexão entre o pânico do Homem-Sereia e o Patrick por perto. Isso é um detalhe muito estranho, num desenho que não tem consistência em nada, não é mesmo? Se tu analisar as próximas teorias, vai perceber que é impossível entender 100% de Bob Esponja sem ficar meio maluco. Certo, a gente até poderia ignorar e dizer que é coincidência, né? Mas me explica isso aqui, porque o Patrick e o Homem-Sereia são os únicos que sabem configurar o cinto de utilidades do Homem-Sereia para o Wumbo. Afinal, o certo seria M de Mumbo, ou W de Wumbo. Mas o Patrick sabe que tem que ser W e não M. Até o Bob Esponja, que sempre foi fã número 1 deles, e o nerd da dupla não sabia disso. Então, essa é uma informação que o Patrick teria que ter aprendido de fora da fandom da série. O fato de ele sequer ter noção de como o cinto funciona, deixa tudo isso ainda mais suspeito e bizarro. Então eu, caçador de teorias, decidi ir atrás de mais peças desse quebra-cabeça, e nisso eu me convenci que, na real, o Patrick Estrela costumava ser um super vilão da série, e não qualquer um personagem secundário, o tornando o inimigo mais poderoso que o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho já enfrentaram em outra realidade. Está com dificuldades com este pacote. Gostaria de uma ajudinha? Opa! Isso nos leva à primeira pergunta óbvia. O Patrick tem poder para ser um vilão de verdade? Sim, ignorando a lógica do desenho, o Patrick tem a habilidade que prova que ele é um indivíduo super poderoso. No Bob Esponja, o homem que podia voar, o Patrick simplesmente sai voando sem jetpack e sem calça inflável. Ele levanta a mão e flutua. E no universo de Bob Esponja, voar ou nadar desse jeito é coisa de herói ou super vilão. Mas o poder dele não para na hora de voar. É fácil esquecer que uma das características mais hardcore dele é a força. A gente já viu o Patrick correr mais que trem, cortar prédios inteiros ao meio e derrubar inimigos gigantes dormindo. Ele perde umas lutas, claro, mas parece que é só porque ele tá em pânico ou tá com preguiça de revidar. A preguiça dele pode ser a maior prova do poder que ele tem. Músculos queimam muita energia, mesmo em repouso. Por isso atletas comem muito. O Patrick come e dorme o tempo todo, porque o corpo dele está queimando muita energia. E eu não tô exagerando quando eu digo que o Patrick é um dos personagens mais fortes da Fenda do Biquíni. E se a reação do Homem-Sereia serve de algo, temos um bom motivo para temer essa estrela do mar amigável demais para ser verdade. Mas vamos com calma. Ter poder não significa ser um ex-vilão de fato. Ele também podia ser um ex-herói, mas as opções não colam muito com quem ele é. O Patrick, apesar de legal, é alguém que abusa do poder sempre que ele aparece. Esse é o padrão do Patrick. Ele ganha poder, usa ele de forma egoísta, quase perde amigos, e aí ele é forçado a desistir do poder. E não importa quantas vezes ele passe por isso, ele sempre repete o mesmo erro, como um ciclo vicioso infernal. Ele vira um tirano cruel quando acha que ele é o rei perdido. Ele ganha inteligência e desenvolve um complexo de superioridade. Ele aprende a dar golpe de karatê e rouba uma sorveteria e destrói a cidade toda por diversão. Eu honestamente não acredito que um personagem assim seria responsável com poderes malucos dele. Faz todo sentido que o Patrick usaria esses dons para pegar o que quisesse. Mas esse padrão revela algo interessante narrativamente. O Patrick também é o herói da própria história. Ele tem noção das tendências egoístas dele. Quando ele exagera, ele se para do único jeito que ele sabe, removendo este poder. O Patrick não pode se livrar dos poderes inatos, mas ele faz a coisa mais próxima disso. Ele está constantemente se forçando a esquecer que os tem. Em 2 jogos spin-off de Bob Esponja, o Patrick tem sonhos que nos dão uma visão do subconsciente dele. O sonho é que ele é um super-herói protegendo a cidade de um super-vilão, que é outra versão dele mesmo, o temível Patrick criatura. No final do jogo, o covil secreto do vilão é revelado, a própria casa do herói Patrick. Isso nos prova que eles são 2 metades da mesma pessoa. E é fascinante que o sonho vire uma batalha entre o herói sem poder e o vilão com poder. Mais pra frente nós vamos falar sobre o mundo do sonho. A vitória dele só acontece quando o eu sem poder triunfa sobre a versão com poder. E ele faz isso sacrificando a própria mente. Pega esse momento em Viagem do Lula Molusco pra você ver. O Patrick tem uma ideia genial para resolver um problema muito difícil. Ele formula o plano e é o cara mais inteligente da sala, mais até mesmo que a Sandy. Mas segundos depois, o que ele diz? Qual é o plano? O Patrick está o tempo todo suprimindo uma parte de si que é forte, inteligente e perigosa o suficiente para destruir tudo. Ele sabe que ter esse poder é uma tentação, então ele sacrifica a própria memória, a própria pele para proteger os amigos da cidade. Essa teoria explica quase tudo de bizarro no Patrick. O único problema é a idade dele. O Patrick não é velho o suficiente para ser um antigo inimigo do Homem-Sereia. Ele tem a idade do Bob Esponja, mas, de novo, o desenho nos dá a resposta clara. Estrelas do mar podem gerar novas versões de si mesmo, a partir dos
corpos delas que se quebram ou se cortam. O Patrick se livra da mão de karatê porque não aguenta o poder, e a mão arrancada se transforma em uma nova estrela do mar que tem o mesmo poder. A minha teoria é: o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho enfrentaram o Patrick criatura original, mas deixaram escapar um único pedaço do vilão. Esse pequeno pedaço cresceu, se tornou o Patrick que conhecemos. Essa nova versão cresceu ao lado do Bob Esponja sem saber quem era de fato, e é por isso que os heróis não reconhecem o Patrick, mas a presença dele é o suficiente para o Homem-Sereia entrar em pânico e gritar maldade. É por isso que o Patrick tem pequenos flashes de genialidade, mas esquece segundos depois. É o sacrifício dele. Ele faz isso para não se tornar quem ele nasceu para ser. E de certa forma, esse sacrifício torna o Patrick um dos maiores heróis da Fenda do Biquíni.